Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Pessoal, a aula passada, né? Isso mesmo, pessoal, deixar um presente aí para a gente saber. A aula passada, nós terminamos a aula falando da Bolsa de Valores, né? Falamos aí sobre os tipos de mercados que ela possui. E a gente vai dando continuidade aqui nas instituições que são financeiras, né? E não bancárias, na verdade, né? São instituições que trabalham, que atuam no mercado financeiro, sem necessariamente serem um banco, né? Na qualidade de banco. Deixa eu só tirar uma tela aqui que está me atrapalhando. Então, assim, agora nós falamos da Bolsa de Valores e agora a gente vai falar sobre as sociedades corretoras. Opa, as sociedades corretoras. Que não deixam de ser, as sociedades corretoras, então, que não deixam de atuarem, né, junto da Bolsa de Valores, porque é através dessas sociedades, né, que você faz aí a compra e venda de ações, né? E olha que interessante, né? Vamos ver então o conceito delas, né? São instituições que efetuam com exclusividade, olha lá o termo, né? Exclusividade, a intermediação financeira nos pregões das bolsas de valores, das quais são associadas, por meio da compra de um título patrimonial. Então, o título patrimonial nada mais é que o título que representa a posse das ações, certo? Tá? Então, essas sociedades corretoras, elas têm essa exclusividade para participar, como eu já tinha dito, né? Na verdade, são as corretoras que eu falo sempre, né? Você, para poder comprar e vender na Bolsa de Valores, você precisa fazer isso através de uma corretora, ok? Vamos lá. Então, o que que na verdade essas corretoras fazem, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela. São instituições, né? Eu falei, né? Então, elas promovem. Opa, demitiu o pessoal aqui, pessoal. Um minutinho, começo da aula é meio complicado. Elas promovem. Opa, vamos lá, demitir um pouco aqui. Então, elas promovem ou participam de lançamentos públicos de ações, né? Então, quando você é uma empresa, vai lançar essas ações, né? Então, as sociedades corretoras participam, assim como as distribuidoras, né? Então, elas promovem, participam do lançamento público de ações, o público, por quê? Porque está lá no pregão, né? Qualquer pessoa que esteja cadastrada a qualquer corretora pode comprar, né, os títulos dessas ações, né? Elas administram e custodiam a carteira de títulos e valores, né, de um cliente, por exemplo, tá? Organiza e administra fundos e clubes de investimento, tá? Fundos de investimento, o que são fundos de investimento? Fundos de investimento, a maioria dos bancos tem seus fundos de investimento, né? Por exemplo, quando você vai no banco, você fala lá com o gerente, eu quero fazer uma aplicação e eu queria algo que tivesse uma rentabilidade maior que a poupança. Aí ele, às vezes, ele vai te oferecer, dependendo, ele vai te oferecer, olha, você tem aqui um fundo, né, do banco, você não quer aplicar? Só que os fundos, né, na verdade, esses fundos de investimento, eles são, às vezes, muitas vezes você não tem ali, então, uma taxa pré-fixada de ganho, né? Você vai, porque, na verdade, o teu ganho vai depender da variação de todas as ações que compõem esse fundo. Então, o que o banco faz? Ele cria um fundo de investimento e nesse fundo, ele coloca, então, várias ações de várias empresas, né? Então, assim, umas ganham, outras perdem, né? Então, aí no final, no fechamento do mês,
você pode ter um ganho bom ou você pode ter até um prejuízo, certo? Então, os fundos funcionam dessa maneira. E os clubes são mais fechados, né? Os clubes de investimento são fechados, que daí, para você participar também, você precisa ter um convite de alguém lá para poder participar. Então, o clube já é mais fechado. Os fundos dos bancos são abertos. Você chega num banco e fala que quer investir num fundo, né, de investimento, o banco vai te oferecer lá a opção, ok? Elas efetuam intermediação em títulos e valores imobiliários, né? Os títulos, na verdade, são títulos que representam, então, podem ser títulos públicos, né? Podem ser títulos privados, né? Que são, na verdade, as debêntures das empresas, né? E os valores imobiliários são as ações que são negociadas na própria Bolsa de Valores, ok? É, efetua compra e venda de metais preciosos, como o ouro, por exemplo, né? E, e assim, esses metais preciosos, desculpa, na verdade são commodities que são negociados na bolsa. Ela opera em bolsas de mercadorias e futuros, que já expliquei para vocês, né? Qual que é a diferença, né? É, a questão da bolsa de mercadorias, então, são as commodities que são negociadas, como a soja, por exemplo, o ouro, o café e assim por diante. E o mercado futuro é aquele que eu expliquei para vocês. Você pode, então, por exemplo, a soja, a própria soja, que é uma mercadoria, uma commodity, ela pode ser negociada no mercado futuro, como o caso que eu falei para vocês dos produtores rurais que vão plantar aí agora no final do ano e já podem vender a sua safra que vai ocorrer lá em fevereiro ou março do ano que vem. E com isso garantir um preço, né? Lógico que essa garantia de preço pode ser que o preço daí na época seja mais alto, né? E aí o produtor, na verdade, ele não acaba tendo uma perda, ele deixa de ganhar, né? Mas também se o preço estiver baixo, né? Ele evita uma perda, né? Então uma coisa é você perder, outra coisa é você deixar de ganhar, né? Porque se o produtor normalmente também, se ele faz a negociação dos insumos agrícolas, né? Levando em consideração o preço da soja que está hoje, né? É, e se esse preço, de repente, ele consegue fechar lá para março, de repente, um preço um pouco melhor, então quer dizer que se caso lá na frente o preço acaba sendo maior do que o produtor fechou, ele deixou de ganhar. Agora, né, se ele não faz esse fechamento e chega na hora o preço da soja cai e ele tem que vender por um preço baixo para pagar esses insumos que ele comprou, que ele negociou aí com as cooperativas, aí ele acaba tendo uma perda. Uma coisa, perda é quando a gente perde o que a gente tem, né? Você perde algo que você já tem. E o deixar de ganhar é quando você deixa de ganhar algo que você ainda não tinha. Então, deixar de ganhar é menos pior do que você perder, é claro. Né? Operam em câmbio também, né? Porque as sociedades corretoras também fazem essa negociação do câmbio. Lembra que eu até comentei com vocês lá do mercado futuro, né? Se eu fecho uma negociação em dólar hoje, por exemplo, né, eu posso então comprar uma quantidade de dólar para eu fazer esse pagamento, né? Então, tem para você assim, se eu tenho uma loja, vamos pegar, a gente nem fala loja do I99 mais, né? Que com I99 não vale nada, mas se eu tenho uma loja do 10 que está comum aí, do 10, do 20, né? Que é uma coisa que está muito comum em toda cidade, tem isso hoje. Então, se a gente faz eu tenho uma loja do 10 e eu faço uma compra lá da China, né? Eu comprei lá R$ 100.000, né? Ou 5, vamos colocar aí menos, comprei lá US$ 20.000, né? Vamos colocar em que daria hoje um pouco mais de R$ 100.000, porque o dólar está 5 e pouco. Comprei R$ 20.000 em produtos lá da China. E eu até tenho esse dinheiro para pagar esses produtos hoje. Mas eu tenho medo de pagar e não receber, certo? Então, o que que eu faço? Eu tenho que esperar a mercadoria chegar. Eu comprei para receber isso lá para a segunda quinzena de dezembro.
que eu quero colocar esses produtos à venda ali para o Natal, por exemplo. Mas eu não vou pagar agora, vou deixar para pagar essa mercadoria que eu comprei lá em dezembro. Aí o que acontece? Mas eu particularmente acredito que o dólar não vai baixar até dezembro. Talvez ele até aumente um pouco, né? Até aumente um pouco. Porque eu acredito que essa retomada da economia, nós vimos aí que esse segundo trimestre aí nós fechamos aí com uma baixa, né, de quase 10% do PIB, e isso vem seguido de uma alta, né, do dólar. Isso é consequência, é claro. As pessoas com medo de investir e no mercado acionário, investir em empresa, porque na verdade o consumo diminuiu muito, né? Você vê uma diminuição de quase 10% no PIB, quer dizer, quase 10% do PIB nada mais é do que o produto interno bruto. Ou seja, é a soma de toda a riqueza que é produzida no país. Então, se o PIB caiu, quer dizer que a produção praticamente caiu isso, né? Então, eu não vou investir em ações. Então, os investidores acabam indo para o mercado do dólar, comprando dólar, investindo em dólar. E não só os investidores, mas qualquer pessoa, né? E aí, o que acontece? Eu acho que não vai cair. Então, aquele negócio. Se eu acredito que o dólar vai subir mais, né? E eu fiz essa compra da China, o que eu faço? Eu pego hoje lá, vou lá no mercado futuro, né, na Bolsa de Valores, e compro 20 mil dólares, certo? E negocio esses 20 mil dólares a um preço, né, que mais ou menos condizente com o que eu estou vivendo hoje. Se chegar lá em dezembro, o dólar estiver mais alto, eu ganhei dinheiro. E se o dólar estiver mais baixo, paciência, né? Porque se eu fiz a negociação hoje, quer dizer que eu fiz uma negociação em cima do que eu já tinha de previsão, né, para gastar e considerando de todos os custos para repor esses produtos, ok? As sociedades corretoras também prestam assessoria técnica em assuntos inerentes ao mercado financeiro. Então, quando você se cadastra lá numa corretora, né, para você começar a atuar na Bolsa de Valores, né, você que quer começar a comprar ações, né, então, na verdade, a sociedade corretora, as corretoras, ela vai te prestar toda a assistência financeira, né, inclusive, se vocês procurarem sobre Bolsa de Valores na internet, tem muito material falando sobre isso, né? E aí, quando você vê lá, e a maioria dos materiais que tem falando são materiais já produzidos aí pelas corretoras, né? E se você faz, se cadastra lá, e se você se associa, né, essa corretora, né, ela acaba te dando treinamento, te mandando material, te dando cursos sobre isso daí, ok? Dando continuidade. As outras instituições auxiliares, nós temos também as sociedades distribuidoras. Olha lá, também intermediam em títulos de valor imobiliário, assemelhando-se seus objetivos aos das corretoras. Então, as sociedades distribuidoras, né, são basicamente parecidas com as sociedades corretoras. Uma coisa é mais assim, as sociedades distribuidoras elas atuam mais quando uma empresa quer abrir, como eu já tinha comentado com vocês, ela quer abrir, eu tenho uma empresa que é de capital fechado, eu quero abrir essa empresa, quero colocar esses títulos no mercado. Então, via de regra, você procura mais uma sociedade distribuidora, né? Ela vai pegar a tua empresa, fazer toda uma auditoria, né? Para você poder colocar suas ações no mercado, ok? E o que elas fazem? A intermediação em títulos de valores imobiliários de renda fixa e variável. Então, títulos de renda fixa são títulos, né, que você já tem já pré-definido quanto que você vai ganhar aplicando nesse título. E de renda variável, como eu falei, por exemplo, são os fundos de investimento. São fundos, né, o fundo é composto por ações de várias empresas, né, de vários tipos de empresa, e que vai depender do mercado, certo? Vai depender do mercado. Elas também atuam nas operações do mercado aberto, então essas sociedades distribuidoras, lembra que nós falamos, né? Tem alguns bancos que estão diretamente vinculados ao Banco Central, né?
que atuam, né, são os dealers, né, que atuam junto ao Banco Central. Então, as sociedades distribuidoras também, né, elas atuam junto ao Banco Central, né, e trabalhando nessa coisa do mercado aberto. O mercado aberto, só para a gente relembrar aí, nada mais é do que a colocação dos títulos públicos no mercado, ok? Aí lembra lá, né, que você tem, né, o mercado primário e o mercado secundário, ok? Isso é questão de prova, pessoal. Participação e lançamento público de ações, né? Esse lançamento público de ações não quer dizer de ações públicas, né? Porque, na verdade, o lançamento público de ações são ações que são lançadas ao público de forma geral. Aí também a gente tem os agentes autônomos de investimento. São pessoas físicas credenciadas pelas instituições financeiras intermediadoras para atuarem na colocação de títulos e valores mobiliários ou serviços pelo recebimento de uma comissão. Então, ou seja, né, existe até pessoas físicas, né, são consideradas aí agentes autônomos, né, que fazem esse trabalho, ok? Às vezes, dependendo da experiência, a pessoa trabalhou muito tempo aí numa corretora, numa Não, distribuidora, esse é outro. e ele quer colocar seu trabalho em prática de forma mais autônoma, ele pode sim fazer isso, ele pode sim dar esse assessoramento, ok? Ainda com instituições não financeiras, nós temos a Sociedade de Fomento Comercial, conhecidas como empresas de factoring. São empresas comerciais que operam por meio da compra de duplicatas, cheques e outros títulos de forma similar ao desconto bancário. A empresa de factoring assume o risco do título negociado. Então, assim, a gente conhece várias, né? Tem várias empresas de factoring, né? Que são empresas que né, compram de duplicados. Então, quando você vai lá na loja, compra uma geladeira lá, Ainda trabalho, ainda para subir aquela escada daquele bangalô lá, ainda dá um trabalho. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá brigando com a esposa, parece? Quem que é? A gente vai junto. Então, pessoal, as empresas de factoring é isso, né? Você vai lá na loja, você comprou uma geladeira, por exemplo, né? E aí você não deu cheque, comprou um cartão de crédito, foi lá e emitiu lá 10 duplicados, parcelou. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí, ó, com o microfone aberto, ele tá lavando louça, parece. Quem que é? Tá dando interferência aqui. Galera, deixa eu ver quem que é que tá com o microfone aberto aqui. Bruna, que cagada. O que você escutou? A Luana que tá com o microfone aberto aí, ó. Fecha aí. Aí, Sim, legal. professor, sou eu. Estou tentando arrumar aqui. Que cagada. Tá Me lavando... desculpa. Não, não tem problema. É que daí atrapalha, que começa a dar interferência aqui, só por isso. Ainda você tá assistindo a aula e lavando louça ainda, cara? Mas vamos lá. Então, pessoal, falando daí, então, a loja vai e vende essas duplicatas lá para a empresa de factoring, né? Ela que precisa de dinheiro, né? Porque, na verdade, quando a gente compra algo com cheque predatado, a loja não fica com esse cheque, né? Ela desconta esse cheque no banco e pega dinheiro para negociação. Então, por isso que quando a gente vai comprar algo predatado, né, com cheque, parcelado, que seja na duplicata, o preço é maior. Comprar no cartão de crédito, o preço é maior, né? Lógico que tem umas lojas hoje que... Mas até mesmo na internet hoje, né? Você vai lá, que você vai comprar qualquer bem na internet hoje, vamos supor, se você compra no boleto bancário, por exemplo, você tem um desconto bom aí, às vezes chega até 15%, né? Eu já cheguei a comprar aí, né, para comprar, gerando um boleto, né, evitando o cartão de crédito, ok? Então, são essas empresas de facto. Os recursos, né, que as empresas de facto utilizam são empréstimos bancários, então,
ela, às vezes, para fazer essas operações, o que ela faz? Ela vai lá e empresta dinheiro no banco a, por exemplo, 2% ao mês. Um exemplo, tá? E aí, quando você vai descontar uma duplicata lá, ou descontar um cheque, ela cobra 5, né? Só que como você pode fazer isso, é normal, né? Isso é legal, né? Só que o que é diferente lá do agiota, né? Porque o agiota ele é ilegal, né? A empresa de festa é registrada certinho, paga imposto para o governo, bonitinho para o governo. Você pagando o imposto para ele, ele deixa você fazer tudo, certo? Ou fundos próprios. De repente eu sou meio cozido na grana aí, já sou um agiota forte no mercado aí, é só formalizar o negócio. Companhias seguradoras, né, são consideradas no sistema financeiro porque têm a obrigação de aplicar parte de suas reservas no mercado de capitais. Então, assim, isso aqui é interessante, pessoal. As companhias seguradoras, né, que fazem seguro de veículo, casa de vida, etc., né, elas têm que ter, no caso, elas têm que ter um aporte financeiro e uma reserva, né? E essa reserva que ela tem que aplicar no mercado de capitais, né? Ela tem que aplicar em títulos, certo? Que é uma garantia, porque senão também a seguradora sai fazendo seguro de Deus e o mundo aí, né? E aí, o que é que acontece? A hora que a pessoa precisa, acontece um sinistro e ela não tem como cobrir, né? Ela pode vir a quebrar. Então, também e são controladas também pelo Banco Central, ok? Bom, pessoal, até aqui nós falamos, né, então das instituições financeiras de um modo geral, das bancárias, das não bancárias, né? Falamos dos bancos comerciais, né? Um exemplo Itaú, falamos dos bancos múltiplos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, falamos do BNDES, falamos da Bolsa de Valores, né? Falamos aí das empresas das empresas de que fazem leasing, né, de arrendamento mercantil, enfim, qualquer dúvida que tenha ficado com relação, né, a essas instituições, aí vocês mandam, porque para a gente retomar, aqui não é presencial, mas como se fosse uma aula presencial, né? Então a gente fala, tem muito conteúdo para a gente ver, ok? Então, assim, se tem uma dúvida específica, manda lá que a gente responde, ok? E agora, pessoal, a gente vai falar dos dos títulos públicos negociados no mercado financeiro. Então, a gente vai conhecer esses títulos, né? A gente fala tanto em título, 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 né? E, mas o que é título? Né? Quais são os tipos de título que eu tenho, certo? Então, vamos lá conhecer cada um deles, né? Para a gente saber quem que emite, né? Qual que é a forma de emissão, qual que é a forma de controle. Os títulos públicos negociados no mercado financeiro. Então, é o que eu já falei muito dele, né? Que a gente estava falando do mercado aberto, né? Que é onde o governo, então, lança os títulos. Então, são esses títulos, né? Eles são títulos federais, estaduais e municipais, já havia comentado, das três esferas de governo. E olha lá, são adquiridos no mercado primário por meio de leilões promovidos pelo Banco Central e podem, posteriormente, ser negociados no mercado secundário para outras instituições financeiras ou não financeiras. Ou seja, então, aqui vem, então, quando eles são negociados, né, no mercado primário, né, nós falamos dos dealers, né, que são instituições que são vinculadas ao Banco Central, né, e aí o mercado secundário é quando, lembra, nós falamos também dos brokers, né, que são as empresas as instituições financeiras que vão pegar esses títulos e fazer a venda para o público de forma geral. Então, esses títulos, né, normalmente, por que eles são, né, falando sobre eles novamente, né, por que eles são emitidos? Olha, consecução da política monetária do governo, regulando o fluxo dos meios de pagamento da economia. Então, é aquilo que eu já havia falado, né, quando o governo quer, só para a gente fixar isso, quando ele quer tirar dinheiro da economia, ele emite título. O pessoal vai comprar esse título, a taxa de juros é atrativa e a pessoa deixa de gastar. Então, você diminui aí os meios de pagamento.
E quando o governo quer que aumente, ele faz o quê? Ele entra comprando esses títulos que ele havia emitido. Financiar o déficit orçamentário e de caixa do governo, né? A gente vê aí que o governo anunciou aí mais um déficit bilionário, né? O governo federal, tá? E agora entrou a questão da pandemia, né? E a gente sabe que nós já falamos isso lá em contabilidade pública, né? A gente já viu que o déficit no setor público ele é proibido por lei, né? Mas aí vem as exceções, né? E aí, num caso desse que é chamado caso de guerra, né? De extrema urgência, emergência, aí o governo então manda, a Câmara aprova, então ó, até que ponto que você pode passar devendo, né? Seria mais ou menos isso, traduzindo em miúdos. E também porque o governo emite título para prover fundos ao governo para investimentos públicos, né? Então o governo precisa fazer um investimento grande, vamos supor que agora, né, nesse momento da pandemia aí, o governo precisa levantar dinheiro, né, para investir os hospitais, etc e tal, né, para o governador do Rio de Janeiro lá desviar, né, como tá a denúncia aí, já foi afastado, mantiveram o afastamento dele, né. Então, é mais ou menos por aí, né. Então, o governo precisa fazer investimento, ele emite títulos, né, da dívida pública, ok? Os títulos estaduais e municipais atendem os mesmos objetivos, exceto de gestão monetária. Então, na verdade, quando os estados e os municípios emitem esses títulos, então eles emitem com duas funções, né? Então, financiar o déficit e para investimento. Aí, no caso do estado e município, não faz na emissão de título, no caso, para controle dos meios de pagamento. Ok, pessoal? Eles não têm esse poder. Quem faz isso é o governo federal. Bom, falando dos públicos, agora vamos falar dos papéis privados. Vamos falar dos principais papéis privados negociados no MF, mercado financeiro. Ações, já falamos demais de ações, né? E aí a gente vai vendo cada uma delas aqui. Não vou ficar falando aqui, porque daí a gente já lê o conceito, né? E já faz a explicação em si. Então, lá, as ações, né? Menor parcela do capital de uma SA, né? Da sociedade anônima. Tem valores negociáveis e são distribuídas aos subscritores de acordo com a sua participação monetária. O subscritor é aquele que tem é o dono da ação, aquele que comprou. Então, você quando fala assim, ó, os subscritores, né, são aqueles que têm o direito das ações. Podem ser emitidas com e sem valor nominal, quer dizer, elas podem ter ou não valor, tá? Aí a gente vai ter as ações ordinárias, né, elas dão direito a voto na empresa, né? E aí o dividendo obrigatório fixado por lei ou indicado nos estatutos. Então, o que seria esse dividendo? Dividendo é o lucro da empresa, você entendeu? Então, as ações ordinárias, além dela dar direito a voto, né? Quem possui essas ações ordinárias, no caso, quando a empresa tem lucro, né? Obrigatoriamente a empresa é obrigada a distribuir parte desses lucros, então, para os seus acionistas. Aí tem as ações preferenciais, sem direito ao voto. Preferência no recebimento dos dividendos e preferência no reembolso do capital. Então, assim, as ações preferenciais também, ela tem preferência, né? Quer dizer, os dividendos opa, ó, já deu aqui, falta 10 minutos. No caso, entre as ordinárias, que se eu tenho uma ação ordinária que tem direito ao voto, e a Franciane aqui, por exemplo, tem uma ação preferencial, ela tem preferência no recebimento do dividendo. Pode ser que, como eu tenho ação ordinária que dá direito a voto, a empresa me obrigue a subscrever em ações e não pegar isso em valores, ok? Preferência no reembolso do capital. No caso do fechamento de uma empresa, por exemplo, né? Não vamos falar falência aqui, vamos fechamento de uma empresa. A empresa resolveu fechar. Aí tinha os seus acionistas. Então, aqueles que têm ações preferenciais, o próprio nome já diz, né?
ele tem a preferência para receber esse dinheiro de volta, certo? Aí, tipo, vamos dizer assim, os que têm ações ordinárias receberão também, mas eles têm preferência para receber antes, tá? Ações de gozo ou fruição, montante em ações que caberia aos acionistas em caso de dissolução da companhia. Foi o que eu acabei de falar. Tá? E aí, no caso, quem tem ações preferenciais acaba tendo o direito de receber primeiro. Okay? Vantagens, né? Vantagem de você investir em ações. Quais são as vantagens, né? Dividendos. Parte dos resultados da empresa pago aos acionistas em dinheiro no final de cada exercício social. Acabei de falar. Tá? Então, é quando você, no final do exercício, deu lucro, você recebe dinheiro. Tá? Bonificação. Emissão e distribuição gratuita aos acionistas em quantidades proporcionais ao capital de novas ações resultantes de aumento de capital pela incorporação de reserva. O que isso significa, pessoal? Então, quando existe uma bonificação, é quando, no caso, a ação sofre uma valorização, certo? Ela sofre uma valorização no mercado, e aí, devido a essa valorização, você que tem ações, você tem direito a subscrever mais ações, certo? Tá? E, é lógico, vai ser em quantidade proporcional às ações que você já tem. Tá? Então, você tem lá 0,001% de ações de uma empresa. É esse direito que você vai ter aí de bonificação. Tá? A valorização também, né, que acontece no mercado, entendeu? Esse tema aqui, na verdade, tinha que vir antes ali da bonificação. E o direito de subscrição, direito que cabe aos atuais acionistas sendo previamente consultados em todo aumento de capital. Então, assim, no caso do direito de subscrição, toda vez que você vai aumentar o capital da empresa, certo? Toda vez que você vai aumentar o capital da empresa, quem é acionista tem direito de converter parte desse capital em ações, ok? Aí tem todo um cálculo. Eu acredito que vai dar tempo da gente chegar na parte de cálculo, que vocês adoram, né? E a gente vai ver como é que é feito aí esse cálculo aí do direito de subscrição. Como é que você faz aí para saber se você tem uma ação na empresa, se ela valoriza, quanto que você tem direito de subscrever a mais, ok? Depositary Receptors. É um termo em inglês chato de pronunciar. Não sei se estou pronunciando certo, mas tudo bem. São recibos de depósito de ações depositadas em custódia de uma instituição financeira custodiante, responsável por manter a guarda de títulos. Então é o seguinte, essas empresas, esses papéis, né, aqui, na verdade são, via de regra, os títulos que você tem. Tipo, eu comprei lá um lote de ações de uma determinada empresa e aí isso me gerou um título, né? Então eu não tenho as ações físicas como se fosse dinheiro na mão. Eu tenho um título, certo? E esse título então é chamado de Depositor Receptors, ok? ADR são os American Depositor Receipts, são recibos lançados nos Estados Unidos, tá? Então, assim, e o que é isso, pessoal? Porque daí, por exemplo, quando eu vou vender ações, na verdade é esse título. Aí eu tenho um título lá de tantas mil ações de tal empresa, certo? Tá? IDR, International DR, são recibos emitidos em outros países, beleza? Então, também são títulos emitidos em outros países. BDR, recibos representativos de valores imobiliários emitidos no país por empresas sediadas no exterior e negociadas no Brasil. Então, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Recibos representativos de valores imobiliários. Eles são emitidos no país por empresas que são sediadas no exterior, onde a sede é no exterior, mas eles são negociados no Brasil. É o caso das multinacionais, ok? Commercial Papers, né? O que é? Nota promissória de curto prazo emitida por sociedade tomadora de recursos para não financiar seu capital de giro. A garantia do título é o desempenho da empresa e os títulos podem ser adquiridos para instituições financeiras, para sua própria carteira ou para repasse a seus clientes. Então, assim,
Quando uma empresa quer levantar um dinheiro a curto prazo, veja bem, a curto prazo, ela emite, então, esses commercial papers, né? Que é dinheiro, por exemplo, capital de giro, né? Ela precisa de um dinheiro aí, por exemplo, né? Agora, por exemplo, pega um momento desse, né, de pandemia, ela está precisando de dinheiro para a caixa para fazer giro, ela emite esses títulos, né? Tá? Mas a curto prazo, pô, eu vou pegar esse dinheiro agora, mas eu acredito aí que no máximo aí até meio do ano que vem eu já consiga pagar, né? Eu consigo resgatar esses títulos, ok? Sport Notes representa a cessão de créditos de contratos de exportação de empresas brasileiras. O exportador transfere ao investidor, por este título, seus direitos a uma exportação realizada, recebendo em troca o pagamento em moeda nacional. Este título é negociado no mercado financeiro. É o seguinte, quando você faz um contrato de exportação, certo? Aqui no Brasil, eu tenho uma empresa e faço lá, tem um contrato de exportação. Esse contrato de exportação passa a ser um título também, certo? Por exemplo, eu tenho um contrato de exportação, exportei, vamos pegar a China como exemplo de novo, exportei soja para a China, certo? 100 mil dólares, por exemplo, tá? Mas eu preciso de dinheiro hoje, certo? Estou precisando do dinheiro. O que eu faço? Eu posso vender esse contrato meu, né? E lógico, quando eu vendo, quem compra, no caso, vai querer um desconto, certo? Então, eu posso ter 100 mil dólares, por exemplo, eu posso vender por 95 mil dólares, 90 mil dólares, a taxa é negociável, certo? Então, eu posso fazer essa venda e alavancar um dinheiro antes mesmo de eu concretizar isso lá na frente. Okay? Debêntures, títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas, tendo por garantia seus ativos, né? Os recursos gerados por essa emissão se usam para o financiamento do capital de giro e o capital fixo das empresas. Pessoal, a diferença aqui das debêntures para os commercial papers é que os commercial papers é emitido para curto prazo, certo? E já aqui nas debêntures são títulos já emitidos mais a longo prazo, certo? Tá? A empresa precisa de dinheiro, ela não quer tomar empréstimo no banco, ela não quer lançar ações no mercado, ela emite, então, debêntures. São títulos, né? Você compra esse título já com um rendimento desse título aí já pré-fixado, certo? De quanto você vai ganhar no final. E tem a vantagem, por exemplo, da debênture, comercial papers, eles têm um prazo para resgate. Então, diferente da ação, que você compra uma ação e a empresa não tem a obrigação de resgatar essa ação, né, e te devolver o dinheiro, né, no caso desses títulos, sim. A empresa é obrigada a resgatar isso naquele prazo que está lá no contrato. Tá? E como é que funciona isso? Oferece-se juros, participação nos lucros e prêmios de reembolso. Se emitidas com cláusula de conversibilidade, por opção do debenturista, a debênture é resgatada no vencimento em dinheiro ou em seu equivalente à ação. Debenturista é quem possui o título, quem comprou o título, ok? Tá? Então, no final, no vencimento, ele pode optar por receber esse valor desse título que ele tinha em dinheiro ou receber isso equivalente em ações. Ok, pessoal? Nosso tempo está acabando, né? Tem menos de um minuto. Aí, boa noite para vocês. A nossa próxima aula seria na quarta-feira que vem, dia 9. Beleza? Bom final de... Não? Boa noite. Não, vai lá.